Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM, um canal aí voltado para aprendizagem de matemática e a gente pensar de uma forma lógica, né? Na aula 1, algumas pessoas me perguntaram sobre a divisão, o que acontece quando a divisão é por zero, né? Viram lá, até em concurso público acontece essa situação também, o que acontece quando o denominador é zero, quando o dividendo é zero, o divisor é zero, o que acontece nas duas situações, né? É o caso dessa aula aqui. Olha só, a divisão por zero, o que acontece, né, quando a divisão é por zero? Vou colocar alguns exemplos aqui, olha só. Se eu tenho, por exemplo, pessoal, 5 dividido por zero, tá certo? E um outro contexto, 0 dividido por 5. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, primeiro, é a mesma coisa? Essa fração e essa fração representam a mesma coisa? Porque se for a mesma coisa, vai dar a mesma resposta, entende? Então, é a primeira ideia que a gente tem que pensar, se é a mesma coisa, se representam a mesma coisa, porque teoricamente vai dar a mesma resposta, né? Então percebe, pessoal, que na divisão, se eu inverter uma divisão, se eu inverter uma fração, não dá a mesma resposta. A gente pode até associar, por exemplo, se eu tenho 4 dividido por 2, 4 meios, né? 4 sobre 2. É a mesma coisa se eu inverter? 2 sobre 4? Não dá a mesma resposta. Então, são duas frações diferentes. É a mesma coisa aqui. Então, se eu inverter, não dá a mesma resposta. Então, isso aqui vão dar quocientes diferentes. Lembre-se o que é o quociente, pessoal. Quociente é a resposta de uma divisão, né? Assim como na aula 1 nós falamos sobre o resto, o quão importante é o resto numa divisão, tá certo? Então, vamos lá. Se eu for pensar em resolver, agora pensando na estratégia de resolução para esse cálculo aqui, né? Olha só, pessoal, eu vou começar por esse. Tanto que, para desenvolver esse cálculo, vamos pensar pela prática lógica do negócio. Olha só, se eu não tenho nada, nenhuma bala, e vou dividir para 5 pessoas, o que dá para cada uma? Entende? O que dá para cada uma? Então, é lógico que a resposta aqui vai ser zero para todo mundo. Tá certo? Se você até quiser fazer pelo algoritmo, né, da divisão, você tem zero e você vai dividir isso por 5, sabe? Da chave lá. Bom, aí você pode pensar que número que você multiplica por 5 que vai dar o zero. Entende? Nesse caso, é só o zero. Então, 0 vezes 5 dá zero e sobra resto, zero. Então, qual que é a resposta? Qual que é o quociente, né? O quociente é zero. Agora, pense no outro caso. Olha só, no outro caso a gente tem o seguinte, é 5 dividido por zero. Então, você tem 5 balas e não vai dividir para ninguém. Aí até alguns outros falam assim, mas pode ficar tudo para você. Mas você mesmo é uma pessoa, seria o 5 dividido por 1, né? Mas aqui é 5 dividido para ninguém, para nada, né? Então, qual que seria a resposta? Qual que é o quociente aqui, né? Então vamos pensar até pelo algoritmo. O algoritmo nos ajuda a pensar na ideia. Olha só, eu tenho 5 e vou dividir por 0, tá certo? Então pensa aí, pessoal, o número que é multiplicado por 0 vai dar o 5. Então, que número que eu coloco aqui que multiplicado por 0 dá o 5? Entende? Então, poderia ser 1. 1 vezes 0 não dá 5. E se for o 5? 5 vezes 0 também não dá 5. E se for o próprio 0? Bom, 0 vezes 0 não dá 5. Então, qual que é a resposta aqui? Qualquer número que eu colocar aqui no quociente, qualquer número, a resposta sempre vai dar 0. Lembre-se que até uma propriedade da multiplicação, que qualquer número multiplicado por 0 sempre vai dar 0. Então, independente do número que eu colocar aqui, nunca vai dar 5. Percebe? Então, por isso que a resposta aqui, pessoal, é esse símbolo, que significa inexistente, ou seja, indeterminado. Não existe divisão por zero. Isso aqui é um problema enorme na matemática quando se tem uma divisão por zero. Isso quer dizer, pessoal, que o denominador aqui, ele não pode ser zero. Então, numa fração, o denominador ele nunca pode ser zero. Ele não pode ser zero. Por que não pode ser zero, professor? Bom, porque dá esse problema aqui. Porque se for zero, o cálculo fica inexistente. Entende? Então isso vale ali no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio. Qualquer cálculo em matemática, em física que você for fazer, não existe essa divisão por zero. O denominador não pode ser zero. Tá certo, pessoal? Por conta que fica inexistente. Não existe divisão por zero. Tudo bem? Gostaram aí da dica, pessoal? Então, escreva aí nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal Matemática DPM, um canal que é voltado a gente pensar de uma forma lógica, tá certo? Desenvolver o nosso pensamento lógico-matemático. Tudo bem? Então, se inscreva aí no canal, compartilhe essa aula e nos vemos numa próxima.